podem sentar. Obrigado. Eu não quero seguir o exemplo, e jamais seguiria, do genial Mário Quintana, o gaúcho do Alegrete. Nunca diga um gaúcho de Alegrete, porque ninguém vai para Alegrete, vai para o Alegrete. Quando um jornalista, um repórter conversando, cumprimentou pelo aniversário e disse: poeta, mais um ano de vida, e ele disse: não, menos um. Discordo completamente dele. Mais um ano de vida é uma bênção, até porque a gente está mais perto do céu. Eu não sei qual a perspectiva de Quintana, tive apenas um contato na Casa da Cultura uma vez em Porto Alegre, mas nós, quando aniversariamos, à medida que os anos vão passando, nós vamos ficando mais gratos a Deus. Temos muito mais motivos, olhamos para trás e vemos cura, livramento, perdão, num volume tal que somente a graça de Deus pode explicar. Queridos, eu não queria nem falar hoje, queria me poupar, mas eu resolvi falar. Essa semana me mandaram uma mensagem, e eu mandei para Jair, e Jair me disse: eu só guardo as que são boas e essa está guardada. Um quadrinho desse simples que diz assim: há mais de 2000 anos, o que mais confunde a religião é a capacidade de Jesus gostar dos piores. Como diria um amigo meu na Paraíba, vai gostar de quem é ruim assim na China, né? Porque parece que é uma regra de 3 inversa: quanto pior, mais amor. E isso ficou gravado no meu coração. E eu resolvi que hoje eu não vou fazer um sermão, mas eu vou tentar, eu quero pregar a primeira mensagem que eu preguei na minha vida com 15 anos de idade. O meu pastor me chamou, o reverendo Raul de Souza Costa, de saudosa memória. Nunca esqueço, numa quinta-feira, num culto à noite, e com o jeito dele disse: domingo quem prega é você. Pronto, eu não dormi. Passei aqueles dias sem dormir. No domingo, lá fui eu, todo tipo de engenharia passou na minha cabeça para não ir. Construir argumentos, inventar história, né? Até adoecer, mas eu não podia fazer isso. E eu lembro que quando eu entrei no templo, alguns aqui conhecem, Salomão, Tércio, Alcione, e eu olhei o tamanho daquele negócio, eu disse: meu Deus, onde é que eu estou? Onde é que eu me meti? E lembro que eu preguei 15 minutos. Para mim tinha sido 1 hora ou mais. E preguei trêmulo. E eu quero hoje lembrar aquele dia, exatamente no texto que o reverendo Jair acabou de ler. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Toda essa história começou, queridos, quando eu tinha 12 anos de idade, e fui a um estádio de futebol ouvir um pregador, que na época era tratado pela imprensa como Billy Graham latino-americano. E eu lembro, naquela noite eu fui ao estádio, que por sinal era de um time adversário meu, mas fui, né? E pregava ali o reverendo Antônio Elias, e eu esperava encontrar um tipo Billy Graham, um homem forte, de voz de trovão, e olho para o púlpito, está o reverendo Antônio Elias, pequenininho, com a vozinha fraca, e eu lembro que eu sentei, as arquibancadas estavam lotadas, encheram um gramado de bancos, e eu sentei lá no penúltimo ou último banco. Fiquei na ponta do banco quieto, até me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui.
E à medida que ele foi expondo a palavra de Deus, eu tinha 12 anos de idade, 12. Olha aí o valor do investimento em crianças. 12 anos. Quando ele foi concluindo, eu notei que ele estava em lágrimas. E quando ele fez o apelo, não sei explicar a força que me veio. Eu levantei e atravessei todo aquele gramado em direção ao palanque onde eles estavam. Fui para baixo do palanque, para onde estavam indo os decididos, os novos convertidos. E eu lembro que meu nome foi anotado por 2 seminaristas que depois se tornaram 2 grandes pregadores nesse país. O reverendo Edésio Schecker, presbiteriano, e o pastor Rosivaldo Araújo, que foi o compositor, o autor do louvor que até hoje é conhecido por muitos como a Marselhesa evangélica brasileira. Rendeu um livro, Obra Santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador. E o refrão, ele repete, ninguém detém. Esta causa é obra santa, esta causa é do Senhor. E eles anotaram meu nome, e eu com 12 anos, eu orei com sinceridade, fiz a minha entrega a Deus, e daí para frente cumpriu-se na minha vida Ezequiel 16. Eu esqueci desta aliança inúmeras vezes. Eu brinquei com essa aliança inúmeras vezes. Eu rasurei este contrato de Deus comigo. Mas se você ler o capítulo 16 de Ezequiel, é uma história linda. E quando aquela jovem que tipifica Israel está absolutamente incapaz de sair da vida onde entrou, de recuperar-se dos baques que levou, desfigurada, humilhada, no verso 68, se a memória não me engana, Deus olha para ela no estado em que ela está e diz, mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua juventude. Amém. Nós somos especialistas em quebrar compromissos com Deus. Se Deus tivesse um SPC espiritual, ou uma Serasa espiritual, a coisa ia estar complicada. Porque nós somos um tipo, eu digo nós generalizando, mas certamente alguém pode não se enquadrar nisso. Nós somos rápidos para fazer promessa, para fazer voto, para assumir compromisso, mas somos ainda mais rápidos para esquecer os compromissos que assumimos com Deus. Graças a Deus Ele não esquece a aliança que fez comigo e com você. Haja o que houver. Vai buscar onde você estiver, onde eu estiver e onde eu estive. O braço estende-se, o colo prepara-se e ele traz de volta. Dá a um velho hino da minha infância que diz, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Um deles diz, ó que belos hinos hoje lá no céu. Do pecado o filho mau voltou. Vede no caminho o pai abraçar esse filho que ele tanto amou. Daí as coisas foram acontecendo. Eu tive a vocação com 17 anos. Fui para o seminário. Primeiro aqui em Recife, no seminário presbiteriano. Depois em Belo Horizonte, 4 anos. E finalmente fui ordenado. Meu pai já não vivia, não teve essa alegria de ver-me ordenado, mas a minha velha mãe, impertigada, com a Bíblia na mão, entrou segurando no meu braço, e são memórias que não desaparecerão nunca. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Olha aqui, queridos. Jesus não aponta caminhos, Ele não dá amuletos, Ele não ensina procedimentos, Ele não indica caminhadas, Ele não diz que a pessoa tome determinadas poções,
Ele não manda fazer exercício espiritual, ele chama a si, é comigo, venha. Por pior que esteja, por mais quebrado que esteja, por mais sujo que se veja, por mais imundo que se veja, ele diz, venha a mim. Não manda procurar um endereço tal, não manda procurar a tia fulana, não manda procurar o apóstolo cicrano, o pastor beltrano. Ele não indica ninguém para resolver o seu problema, ele diz, vem a mim, traga para cá. Por pior que seja, não há nada na minha vida e na sua vida, por mais chocante que seja, que escandalize Jesus. Não há um só registro na Bíblia de Jesus escandalizado. Escândalo é coisa de religioso, que tem expectativas do ser humano que nem Deus tem. Ao contrário, como disse essa mensagem, se escandalizaram porque ele andou com os piores. Diziam, olhem, está comendo com bêbados. Olha a mesa, quem está sentado com ele. Daqui a pouco diziam, olha a mulher com quem ele está conversando. E foi julgado e condenado pela religião, não foi pelo mundo político, foi pela religiosidade que teve a capacidade de ir até o trono para incriminá-lo, para condená-lo e para acusá-lo, porque ele disse, venham a mim. Os que são rejeitados, aquela pessoa que a gente diz na minha casa não entra, entra na dele. Aquela pessoa que você diz não tem jeito, tem jeito. Aquela pessoa que você olha e diz Deus me livre que se aproxime, ele andou com esse tipo de gente, porque ele disse aqui comigo. Em outras palavras, a solução está comigo, traga para mim, traz para cá. E ele mais ou menos seleciona o tipo de pessoas. Ele diz, os que estão oprimidos, opressão é pressão, é viver sob pressão, é querer dormir e não dormir, é depender de ansiolíticos quando até não são necessários, mas por conta própria se corre atrás dele. São as desilusões da vida, as decepções da vida, são as desconstruções das perspectivas, até com líderes, com pastores, com irmãos da igreja, com irmãs da igreja, enfim, que sobrecarregam, que pressionam, que de certa forma tiram o ar, deixam a pessoa sufocada. Um casamento destruído, um filho envolvido com drogas, uma filha que se jogou nos braços de alguém. A semana atrasada eu recebi um casal querido, a filha havia se entregue e não lembrava nem a quem se entregou. E eles dois, o pai e a mãe em lágrimas na minha frente, disseram, bispo, não sabemos sequer, nem ela sabe. Esse é o mundo que nós vivemos, especialista em destruir, em arrasar, e no meio disso tudo entra a dimensão espiritual maligna para acusar, para botar o dedo no rosto, usando muitas vezes gente que se diz convertida. Viu? Eu sabia, eu não disse, são frases doentias, produtoras de enfermidades, que muitas vezes destroem a vida. Eu amo a profecia de Isaías 42. Este é o meu servo, ele não gritará nas praças, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a brasinha que fumega. Esse é Jesus. Reverendo Moisés Cavalheira, lá de Porto Alegre, ele dizia, o inimigo, o diabo pega uma pessoa, destrói, suga, quando tem só o bagaço, nem ele quer mais, joga na sarjeta. Aí o Senhor Jesus vem e leva o que sobrou para refazer, como conta a história do filho pródigo. Sobrecarregados e pressionados, venham a mim. O Senhor diz a gente todo dia isso. Agora, se você entrega a sua vida a Jesus de verdade, tenha certeza de uma coisa, daí para frente o negócio é com Ele. Às vezes Ele permite que as forças da gente se acabem, porque há pessoas que dizem, como eu era assim, eu dou um jeito, eu resolvo, eu saio. Pode ser um buraco mais fundo, eu saio. Problema que for, deixa comigo que eu saio. Aí Deus me permitiu entrar num buraco que eu só saía morto, para que não ficasse a menor dúvida de que o livramento foi dele para a glória dele.
Eu estava falando a um grupo esses dias, não me lembro nem qual. Por que é que Deus deixa para o fim? Israel chegou ao limite, não podia ir para trás nem para frente. Para trás, Faraó, um exército mais poderoso do planeta. Para frente, um mar. Aí Deus, faz um milagre. Abraão passa 3 dias de agonia subindo o Monte Moriá. Certamente orou, pediu, clamou. Era um homem fiel. A intervenção de Deus só chega quando ele já está com o cutelo levantado. Imagino que deve ter fechado os olhos para não ver. E aí chega a intervenção de Deus. Para que a gente aprenda que é Ele quem faz. Nós somos muito tendentes a achar que a nossa espiritualidade, nosso poder, não tem nada disso. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir? Sem mim nada podeis fazer. Como se dizia na Paraíba, nem um tiquinho. Nada, nada, nada é nada. Agora ele diz, pegue o problema, a dor, a sujeira, a imundícia, o pecado, os erros que fizeram você ficar isolado da própria família, que até familiares não querem mais ver, os erros que lhe fizeram ver as miragens do mundo e jogar-se nela e descobrir que não eram nada. Ele diz, venha para mim, ninguém quer, ninguém suporta, ninguém ama, ninguém gosta, eu quero, amo e suporto. E ele diz, eu vos aliviarei. Nenhuma palavra seria tão boa nesse contexto como a palavra alívio. Que alívio! Graças a Deus, que alívio! Venham a mim e eu aliviarei vocês. Mais à frente ele continua e diz, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e suave de coração. Essa palavra manso no texto original não é a mansidão passiva, é a palavra cavalheiro. A tradução da King James é gentleman, porque eu sou educado, como a gente fala, eu sou cortês. Você não chegará a mim quebrado para eu perguntar por que foi, onde foi, o que é que deu na cabeça. Não há um caso na Bíblia onde ele faça isso. Foi assim com Pedro, quebrado à beira-mar. Não perguntou o que foi, por que foi, qual a razão. Não perguntou se queria se arrepender, apenas olhou para Pedro e perguntou, tu me amas? Como se dissesse, se houver amor tem jeito. Sem amor não há regra que dê jeito. Mas se houver amor vai ser resolvido para a minha glória e para o teu bem. Venham a mim, diz ele, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Queridos, nós vivemos uma época em que o cansaço do corpo não incomoda tanto, é ruim, mas o cansaço da alma, da psique, leva pessoas a querer morrer, a querer tirar a própria vida, a envenenar-se, a dar um tiro na cabeça, a fugir para o outro lado do mundo, a abandonar tudo, a desaparecer. A alma, quando ela está tensionada, quando há o estresse, que a alma entra nesse processo de ebulição, a pessoa entra em desespero. É um cansaço letal se não houver acompanhamento, amor e solução. Ele disse, vem a mim você que está cansado de alma, já tentou de tudo e não tem jeito, já seguiu tudo quanto é tipo de orientação e não resolve, já procurou todos os caminhos e não consegue, vem a mim. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E você vai ver como é bom. Esse é o convite de Deus. Há tanta teologia, há um palavreado que não tem nada errado, é bom, mas é tão complicado. Uma vez eu fui dar uma aula de hermenêutica num seminário e um aluno da 2ª ou 3ª disse, bispo, o que é isso? Bispo não, pastor, o que é isso? Eu quase morro de rir.
E o bichinho olhou para mim e disse: se eu disse alguma coisa errada, eu digo: não, você disse o que era para dizer. Nada disso é ruim, mas a simplicidade do Evangelho é comovente, é chocante. Está com problema? Venha cá, é só isso. Está ruim? Quer morrer? Eu sou a vida. Está doente? Tem cura. Está preso? A libertação. Houve ruptura? A reconciliação. Há medo? Eu encorajo. Você vai andar pelo vale da sombra da morte. Esse é o Deus da Bíblia, que é Jesus encarnado, Deus encarnado, Deus com corpo, com mãos, com olhos, com nariz, com cabelos. Deus se veste para ser como a gente, a fim de libertar a gente em nome de Jesus. Há muita complicação do Evangelho, queridos, muita. À medida que a gente vai caminhando, ficando um pouco mais idoso, a gente vai vendo essa meninada, de vez em quando um liga: olha, eu preciso conversar com o senhor, eu sou de tal denominação. Aí chega aqui, quando ele faz 2 perguntas, dá vontade de ir embora. Mas a gente entende, porque é tão simples. A Bíblia diz que é tão simples, está escrito, que nem o louco erra esse caminho. Nem o louco erra esse caminho. Evangelho é isso. As boas novas são exatamente essas, que alcançaram a minha vida com 12 anos de idade e nunca mais me largaram, embora eu tenha largado várias vezes na minha vida. O Senhor nunca largou a minha mão, mas eu larguei muitas vezes a mão dele. Interessante é que mesmo longe do Senhor, não abria mão de andar com minha Bíblia. Essa Bíblia foi minha mãe que me deu. Mesmo nas situações mais inimagináveis, ela estava comigo. Ela estava ao meu lado. Porque no fundo, Deus não deixava eu esquecer de uma coisa, que a vida está na palavra de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu teria me destruído muitas vezes. Mas eu me lembrarei da aliança feita contigo nos dias da tua juventude. Eu esqueço, mas ele não esquece. A minha segurança não está em mim, está nele. A minha justiça é para ele como trapo de imundície. Mas ele decidiu amar, ponto. Quem vai contestar? É uma decisão dele. Eu teria muitas histórias para contar. Eu quero encerrar com uma. Quando eu morei em Porto Alegre, eu cheguei em Porto Alegre aí no final de 87, começo de 88. Frequentei a comunidade, a igreja da qual o pastor Joãozinho, que chega daqui a pouco, vai para Israel comigo. João tem 50 anos de ministério e é autor de 40 livros. O baixinho. Ele era um dos 7 pastores. E eu fui para ali e ele começou a cuidar da minha vida, literalmente cuidar. Aí um dia um amigo meu e a esposa, os nomes eram Antônio Cucker e Zeda, disseram: Alexandre, eu vou contar essa história para você ver como Deus age na sua vida e você nem imagina, um dia a ficha cai. Nós vamos fazer um churrasco lá em casa. Casa de gaúcho pode faltar banheiro, mas churrasqueira não, né? Eu digo: mas um churrasco? Ele disse: mas o problema, Alexandre, me disse Cucker, é que nós temos uma amiga que está em dificuldade, precisando de uma orientação. E a gente queria que você fosse lá para conversar com essa amiga e orientar e dizer alguma coisa a ela. Eu digo: tá bom. Aí fui. A amiga era a Carmen. Mas eu fui muito bem intencionado. Carmen estava num relacionamento e ainda vivendo o pós
e me contou a história. Eu disse a ela: você quer que eu diga numa palavra qual é o problema desse rapaz? Ela disse: quero. Eu digo: é soberba. Não foi? É soberba. Me calei, não disse mais nada. Fui para o meu canto, ela foi para o dela. Não sabia eu que Deus estava tecendo. Olha, eu vou ter uma conversa com Deus, viu? Para agradecer, né? Aí, poucos anos depois, um amigo meu que era político aqui na Paraíba, escritor, ligou e disse: Ximene, eu estou indo a Porto Alegre para lançar o meu livro na Feira do Livro. Vai para lá. Eu digo: não, eu vou te encontrar no aeroporto. Aí chegou no aeroporto, eu esperando. Ele desceu com o grupo que ia com ele. Aí, quando me viu, abriu os braços assim, disse: Ximenes, quando é que você volta para Paraíba? E eu, inocente, disse: quando você quiser. Pronto, 3 meses depois eu estava de mudança para Paraíba, né? Um dia eu estava no ambiente de trabalho e ele disse: Ximenes, tem um coquetel hoje à noite de uma empresa de gaúchos. Me convidaram para ir, eu realmente devia ir, mas eu estou cansado, não estou me sentindo bem. Você vai no meu lugar? Eu digo: claro que eu vou. Claro, eu vou dizer que não vou. Na hora certa, o motorista me pegou, fomos, e quando chegávamos na Avenida Epitácio Pessoa, perto do lugar onde ia ser o coquetel, o sinal fechou, Gesildo. Aí eu disse assim para o motorista, era Jaime o nome dele? Jaime, o galego. Magno. Eu disse: Magno, eu também estou cansado. Quando esse sinal abrir, em vez de parar, vamos para casa. Mas eu raciocinei na hora, eu digo: amanhã o amigo vai perguntar se eu fui, eu vou dizer que fui mentindo, eu não vou mentir. E eu disse: Magno, para aí 5 minutos. E esse amigo que era político disse: você chega lá, procura quem é o chefe da festa, fique 30 segundos para ele ver seu rosto, ele fotografa, nunca mais esquece. Digo: boa dica. Quando eu entrei, encontrei outro amigo que era um secretário. Eu digo: rapaz, você está aqui? Ele disse: não, eu vou ficar aqui. Eu digo: coisa boa. Eu entro aí, abraço fulano e vou embora. Quando eu entrei, sentei à mesa para beliscar alguma coisa. Quem é que estava sentada, tocando no piano, e depois sentou à minha frente? Dona Carmen. Eu digo: foi o minuano, né? E eu que ia passar 15 minutos, saí de lá mais de meia-noite. Uma semana depois, eu não lembrava quem era, nem ela lembrava. Uma semana depois ela lembra e diz: você é Alexandre Ximenes? Eu disse: sou. Eu sou fulana, tivemos na casa de Cuca. E então pronto. Queridos, o que eu quero dizer é que tanto na vida dela como na minha, Deus estava tecendo. Se eu olhasse para a minha cara, eu ia dizer: deixa de ser besta, Alexandre. Pensa que sabe, pensa que pode, e entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E não tente entender, porque você vai enlouquecer. Agora prepare-se, porque o banquete é grande em nome de Jesus. Como diz Philip Yancey, deixa ele fazer. Se você deixar, ele sabe fazer direitinho. Eu estou tão mudado que ontem minha sogra chegou, eu tive uma alegria. Eu digo: a senhora não imagina. A senhora não imagina a alegria. A minha sogra passou 44 anos sem entrar numa igreja. A primeira que ela entrou foi a reconciliação. Teve no discipulado, deram uma compressa de amor tão grande que até hoje ela fala. Ainda ontem decorou nomes. Então, queridos, graças a Deus por isso, que Deus me dê muitos anos de vida. Eu não sou modesto não, quero muito, viu? Quero muitos anos de vida para aperrear vocês e para a gente caminhar junto em nome de Jesus. Amém. Amor, vai falar? Ih,
Ela está com o microfone. Esses poucos dias depois, pouco tempo depois que ele foi para Paraíba, foi 6 anos depois, gente. Mas ele estava indo tão bem, né? Tinha que falar da sogra. Bichinho.